Continuando com os exercícios, vamos para um segundo exercício. Agora no começo é normal a gente, ir devagar, assim, ir aprendendo coisinhas, detalhes. Eu acho bem legal fazer dessa forma, né? Crescer na dificuldade à medida que os conteúdos vão avançando. Então são exercícios que a gente considera de fixação para você. Então dá uma olhada nesse daqui. É, Na representação da figura, o bloco A desce verticalmente e traciona o bloco B, que se movimenta em um plano horizontal por meio de um fio inextensível. Considere desprezíveis as massas do fio e da rodana e todas as forças de resistência ao movimento. Quer dizer, nós não vamos ter atrito nesse exercício. Então, suponha que no instante representado na figura, o fio se quebre, né? Pode-se afirmar a partir desse instante. Então, vamos entender esse problema por completo, tá? Eu vou desenhar aqui as forças que estão agindo agora aqui, tá? E depois eu vou fazer uma outra figura mostrando o fio se rompendo. Então, a primeira situação é essa daqui, ó. Nós vamos ter aqui, né, a força peso, né, do objeto A. Então aqui eu tenho a força peso do objeto A, vou marcar aqui, né, um PA, né? PA. Aqui nós temos também a força peso do corpo B, né? Como a gente aprendeu lá na teoria, né? Força peso é uma força vertical e apontada para baixo. Aqui está o PB. Do jeito que as coisas estão aqui, ó, né? O corpo A vai puxar o corpo B, né? Através aqui dessa roldana. Na verdade, ele faz isso daqui, né? O corpo A ele puxa a roldana para baixo, né? Fazer a figura completa para você já ir se acostumando. Né? O corpo A puxa a roldana para baixo, aqui tem uma tração, certo? A roldana, por sua vez, por ação e reação, puxa o A de volta, tá? Então aqui tem uma tração. Essas duas trações seguem o princípio da ação e reação. Elas têm a mesma direção, elas têm sentidos opostos, são iguais. A roldana gira, e quando a roldana gira, ela vai fazer uma força no corpo B. Né? Mas se o corpo B está sendo puxado pela roldana, né, é óbvio que o corpo B puxa a roldana de volta. Essas forças que eu estou desenhando aqui na roldana, ó, na maioria dos problemas eu não preciso desenhar, mas esse daqui é o primeiro exercício, então eu estou desenhando. Olha só para você ver a ação e reação. Aqui está a ação e aqui a reação. É o par, né? Não dá para distinguir uma da outra. Aqui ainda no corpo B, ó, como o corpo B está apoiado, existe uma outra força. Você lembra lá da aula de teoria? Quando o corpo está apoiado em uma superfície, existe uma força normal. Né? Por quê? Porque o corpo ele empurra a superfície para baixo. Né? Então aqui ó, tem uma normal, né? No chão, no solo. Né? Aqui tem uma normal que é a normal de B. Né? Se o corpo empurra a superfície para baixo, a superfície devolve empurrando ele para cima. Então aqui tem um NB. Tudo bem? Nós sabemos que o corpo B não vai nem para cima e nem para baixo. Tá claro? Se ele não vai nem para cima e nem para baixo, ele não tem movimento nessa direção, uma conclusão que a gente pode tirar aqui, ó, uma conclusão que a gente tira aqui é que a normal de B é igual ao próprio peso de B, já falando em módulo. Tudo bem? Tá claro isso? Por que a gente sabe disso? Porque o objeto B não vai afundar no chão e nem vai flutuar no espaço. Então a força resultante na vertical ela tem que ser zero. Essa é a condição inicial do sistema. Observa que aqui em A não tem normal, porque o A não está encostado em lugar nenhum. Tudo bem? Essa é a condição inicial, como eu estava dizendo. Agora acontece o seguinte: isso daqui vai fazer o quê? Né? No princípio aí. O corpo A está puxando o B. Então, se o corpo A está puxando o B vai acelerar. Olha, perceba por que ele acelera. Porque se a normal é igual ao peso, vai sobrar uma tração nele. Então, a força
resultante que atua em B, né, vai ser atração nesse momento, certo? Se ela é atração, e a atração ela é diferente de zero, né, dá para ver, porque aqui ó, a atração tem a ver com o peso do A, né? Depois a gente pode até montar a equação se quiser. Como a atração é diferente de zero, isso significa que o B vai acelerar. Então a aceleração de B vai ser diferente de zero. Então, o B vai ter um movimento, né, acelerado. Mas não é disso que fala o exercício. Né? Não é desse momento aqui que fala o exercício. Deixa eu mexer nesse O aí, que ele ficou bem feio. Né? Não é disso daqui que estamos falando. Né? Não é desse momento. Né? Nós estamos falando do fio se romper. Né? E quando o fio se rompe, o que acontece? Vamos perceber a diferença? Bom, se ele é acelerado o movimento de B, é porque ele adquiriu uma certa velocidade. Né? Então agora vamos desenhar a situação, né, do fio rompido, né, para a gente entender. O objeto B está aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Esse é B. E ele já, vamos desenhar aqui, ó, adquiriu movimento, ele tem velocidade. E nesse momento, né, o fio se rompeu. Então vamos fazer aqui, né, assim, ó. Não, o fio se rompeu. Quer dizer, tem aqui um pedacinho, tá tudo frouxo aqui, né? Não tem mais, né? O que é que vai acontecer, né, nessa situação? Se o A vai cair agora livremente, porque não tem mais atração, o fio quebrou, né, só vai estar agindo no A o peso do A. Né? Então o A vai acelerar de uma forma maior que ele vinha fazendo. Agora o B não tem mais nada puxando ele, né, para a direita aqui. No B continua agindo, né, gente? Somente a força peso, né? Somente a força peso de B e A normal. E como a gente já viu, né, essas duas forças, elas são iguais. Se elas são iguais, nesse momento, né, de rompimento do fio, o que acontece é que a força resultante, que atua em B, ela ficou zero. E se a força resultante que atua em B ficou zero, ele vai ter uma aceleração igual a zero. Mas perceba, ele vai ter aceleração igual a zero, mas ele estava andando, né? Ele estava andando porque o A causou o movimento dele lá no início, antes do fio se romper. Então, se ele vai ter aceleração igual a zero, qual é o movimento que ele vai ter? O B, tá? O objeto B, tá? Objeto B, ele vai ter um movimento, né, em linha reta com a velocidade constante. Por quê? Porque é isso que diz o princípio da inércia. Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é zero, o corpo tem a tendência de continuar o seu estado. Como o estado dele era movimento, ele vai manter o movimento. Mas que tipo de movimento ele mantém? Em linha reta com a velocidade constante. Né? Então agora vamos ler as alternativas e tentar buscar alguma coisa nesse sentido. Se for necessário, a gente explica mais alguma coisa. Então suponha que no instante representado na figura o fio se quebre. Pode-se afirmar que a partir desse instante o bloco A adquire uma aceleração igual à da gravidade e o bloco B para. Não. Ó, o bloco B não para. Mas vamos dar uma olhadinha nessa afirmação? Se o bloco A adquire uma aceleração igual à da gravidade? Olha, antes do fio se romper, eu gostaria de botar a equação do A para você entender. Né? A força resultante, né, que atua no bloco A, antes do fio se romper, ela era o peso, né, do A menos a tração. Tudo bem? Então, a massa, né, do A vezes a aceleração que o A tinha, né, ela era o peso MAG menos a tração.
Eu vou dividir aqui tudo pela massa, massa do A, tá? Só para a gente analisar, estou indo profundo nesse exercício para a gente tirar o máximo dele, tá? Nem precisava disso tudo, mas eu estou gostando, então vamos continuar, né? A aceleração que o A tinha, olha só, se eu dividir todo mundo pela massa, né? Então aqui vai massa embora, e aqui vai ficar a massa de A. A aceleração, ela é a gravidade menos um termo, que é T por MA. Vamos passar esse igual aqui para baixo, para ficar muito bom, né? A aceleração, né, que o A tem, né, no momento que o fio ainda está agindo, ela não é a gravidade, gente. Tá vendo? Ela é a gravidade menos alguma coisa. Então, esse momento aqui, ó, a aceleração do A, ela é menor que a gravidade, né, enquanto o fio está atuando, tá? Agora veja o que aconteceu aqui, né? Vamos aplicar o mesmo princípio para o A aqui, ó. A força resultante é igual à massa do A vezes a aceleração. A força resultante, já que o fio se rompeu, ficou só o peso. Então o peso do A é igual à massa do A vezes a aceleração. Mas o peso não é mg? Não é um MAG que é igual ao MA A? A massa vai embora. Então aqui, ó, né, a aceleração do A é a gravidade quando o fio se rompe. Então a gente tem que tomar cuidado com aquelas proposições, porque ela começou bem de novo, né? Ó. O bloco A adquire uma aceleração igual à da gravidade. Ok, está aqui. Quando o fio rompeu, a aceleração do A é a gravidade. Mas o bloco B para? Não, o bloco B continua em movimento em linha reta com a velocidade constante. Tudo bem? Então metade da frase estava boa, mas a outra não. Vamos lá para a letra B. Ó. O bloco A adquire aceleração igual à da gravidade. Legal. Aceleração igual à da gravidade. Né? O bloco B passa a se mover com a velocidade constante. Maravilha. Maravilha. É essa mesmo, né? Tudo bem? Vamos só para tirar da dúvida, né? Só para tirar da dúvida, vamos dar uma lida nas demais, só para você não ter dúvida. Olha, o bloco A adquire aceleração igual à da gravidade, perfeita. O bloco B reduz a velocidade e tende a parar. Não, gente, lembra que nesse exercício a gente não tem resistência ao movimento, a gente não tem atrito. Então, não é isso, tudo bem? Aí ele só começaria a parar, teria a tendência de parar se houvesse atrito. É meio difícil imaginar porque no nosso mundo sempre tem atrito, né? Mas imagine uma superfície perfeitamente lisa, o objeto vai caminhar indefinidamente. Os dois blocos passam a se mover com a velocidade constante, de jeito nenhum. O A tem a aceleração da gravidade. E ainda na letra I, os dois blocos passam a se mover com a mesma aceleração. Não, gente, ó, o B tem a aceleração zero depois que o fio rompe e o A tem a aceleração da gravidade. Olha, trabalhei detalhadamente esse exercício para você não ter dúvida alguma sobre esses momentos iniciais da dinâmica, tá? Espero que você tenha gostado. Daqui a pouco faço mais um.